Vamos definir 2 times brasileiros nas semifinais. Botafogo e São Paulo empataram 0-0. O Botafogo entrou sabendo que deveria ganhar. Torcida espetacular, gramado sintético que está mais acostumado, foi para cima, criou oportunidades. Do outro lado, um São Paulo que entrou por um 0-0. Está na cara que entrou por um 0-0 fechado, até uma grande chance com o Caleri, que não costuma perder, mas entrou por 0-0. Então o Botafogo entrou pensando em ganhar, não ganhou. O São Paulo entrou pensando em empatar, empatou. A vantagem é do São Paulo. E o jogo de volta, olha, ninguém fez mais jogos do São Paulo, Libertadores, do Morumbi, do que eu, através desses últimos mais de 40 anos. Tem uma química diferente com o São Paulo jogando Libertadores do Morumbi. Tem. Todas as torcidas são espetaculares, mas tem uma coisa diferente. Então, a vantagem é do São Paulo. Pode dar Botafogo, mas a vantagem é do São Paulo. Do brasileiro, o jogo é em Brasília, mas hoje o São Paulo momentaneamente se despede de sua torcida em um momento tão importante, em uma fase tão aguda de Conmebol Libertadores, é mata-mata, e às 9h30 da noite a gente acompanha o jogo aqui com a narração do Fernando Nardini. Partida que mais uma vez envolve Rodrigo Bueno, São Paulo, e um adversário brasileiro em mata-mata da competição. E a gente tem uma tela que mostra o retrospecto do São Paulo contra brasileiros nessa fase da competição ou em fase de mata-mata. A gente vai ver que esse retrospecto não é tão favorável ao São Paulo, apesar, claro, de ser um tricampeão da América. A gente está vendo aí que em todos esses confrontos, olha, após o título de 2005, o São Paulo ele avançou contra o Palmeiras em 2006, contra o Cruzeiro em 2010, contra o Galo em 2016. São só essas 3 classificações e outras 8 eliminações. Tem mais um capítulo dessa história hoje à noite aqui, Bubu. Bom, o São Paulo tem uma vantagem grande contra estrangeiros. Eu acho que facilita muito o caminho. A história do São Paulo gloriosa em Libertadores passa muito por sucesso contra times estrangeiros. Embora o tricampeonato tenha sido contra o Atlético Paranaense, né? Vamos lembrar disso. Depois, no ano seguinte, em 2006, São Paulo perde a final para o Inter. É claro que há um equilíbrio maior quando tem confrontos nacionais, né, entre grandes brasileiros, né, aí é uma trocação, né, é um tiroteio, as coisas se equilibram. A vantagem que o São Paulo tem muito grande no Morumbi contra estrangeiros, o Botafogo está muito mais acostumado a jogar aqui do que times de fora, né? Então, o Botafogo inclusive fez um grande jogo aqui, 2-2 recentemente pelo Brasileiro. Então eu vejo com naturalidade esse equilíbrio. Se você pegar na história inteira do São Paulo, são contra brasileiros na Libertadores 19 vitórias e 16 derrotas. O São Paulo ainda tem ali uma margenzinha de lucro, assim, né? De vantagem. No começo, o São Paulo tinha muita vantagem, inclusive, sobre outros brasileiros. Hoje em dia, especialmente na última década, vamos falar a verdade, né? O São Paulo disputava a Libertadores com times medianos. E mesmo assim, em 2016, o São Paulo conseguiu chegar à semifinal. E se não fosse a arbitragem ter sido muito danosa ao São Paulo, o São Paulo poderia ter feito a decisão de 2016. Mas era normal que o São Paulo perdesse um pouco do seu histórico, né, da sua força na Libertadores, porque os times das últimas, sobretudo dos últimos 15 anos, né, pós 2010, foram times sofríveis, que lutavam no Brasileiro contra a queda, né? E eu acho que agora o São Paulo volta forte para a Libertadores, não é à toa que pode chegar, sim, à semifinal de novo. Qual será que vai ser a postura, ou quem toma a iniciativa para o jogo dessa noite aqui no Morumbi, Mari Pereira? A situação do Botafogo ela é muito curiosa, né? Porque o Botafogo ele não se importa de tomar atitude ou de esperar o adversário tomar atitude. Então eu imagino que ele vai deixar para o São Paulo realmente essa iniciativa. O histórico do Botafogo fora de casa contra brasileiros não é legal. Ele tem empates e tem derrotas, não tem vitórias. A gente lembra que empatou fora de casa contra o Palmeiras, empatou fora de casa contra o Red Bull Bragantino, e o empate leva para os pênaltis. Eu imagino o São Paulo tomando iniciativa, mas o Botafogo adora isso também. Sim. Né? E assim, o ambiente ele acaba contagiando muito, né? E até influenciando o desempenho das equipes, não é, Abel, Joãozinho, Breiler na partida. É impensável você imaginar o São Paulo aqui talvez negociando um resultado, né, num primeiro momento, com mais de 60 mil pessoas aqui no Morumbi. Não sei, Abel, se vocês têm a resposta, mas qual seria, então, essa postura do São Paulo diante, claro, do ambiente que certamente vai estar hostil essa noite por aqui, Abel? Vou aproveitar, vou tocar a bola de primeira para os amigos Johnny e Breiler, sempre lembrando, amigo Bruno Vicari, que você, São Paulino, você, torcedor do Botafogo, você, secador, que não torce para nenhum dos dois,
que você assiste São Paulo e Botafogo hoje conosco aqui nos canais ESPN e Disney Plus a partir de 9h30. Mandando um abraço para o amigo Huguinho da Vila, santista, que disse que vai dar Botafogo hoje. Olha lá. Johnny, qual a postura que você espera de São Paulo e de Botafogo? O Botafogo jogando fora de casa muda alguma coisa? Eu acho que não, hein? Eu acho que não também. E você concorda comigo? Concordo com então você, diga lá. Mas acho que a postura do São Paulo muda. E precisa mudar. Até a alteração que eu imagino que o Zubeldia faça de entrar em campo com 2 zagueiros e não com 3 como foi na ida, eu imagino um São Paulo que vai tentar dar de tudo no início da partida. Os 15 primeiros minutos, fazer um abafa para cima do Botafogo. É perigoso ir para cima do Botafogo? Sem dúvidas. O time é muito forte, mas você precisa tentar o resultado. Você está em casa, você tem 60 mil pessoas te apoiando. Então eu imagino um São Paulo muito forte ofensivamente no início da partida, tentando já adquirir pelo menos uma pequena vantagem, um gol de diferença ali nos minutos finais. É óbvio que o Zubeldia precisa... Ou iniciais? Iniciais. Iniciais. Nos minutos iniciais. É óbvio que o Zubeldia precisa ficar atento com o contra-ataque. O Botafogo é um time fulminante, mas não pode ficar acuado, não pode sofrer como sofreu no Engenhão. É inimaginável pensar o São Paulo com a postura que teve no jogo de ida, Breler. Eu não consigo pensar num São Paulo acuado e deixando a bola para o Botafogo jogar fora de casa. Nem isso pode, aí seria um perigo só. Não pode fazer isso. Não, acuado não, mas tem uma encruzilhada aí que é não partir para cima do Botafogo de peito aberto, porque isso daí é realmente decretar uma derrota para um time que não é só fulminante, né, João? O Botafogo é muito técnico hoje. Muito técnico. E o Botafogo, com o jogo coletivo, ele consegue ter não só volume, mas também uma posse de bola muito agressiva. E aí faz com que o São Paulo precise pensar, e aí o sistema de jogar com 3 zagueiros contra o Botafogo acaba sendo improdutivo quando a ideia é somente ter um homem a mais para se defender lá atrás, na última linha, porque o Botafogo tem muita gente ali. E muita gente com dinâmica. Todos os caras, Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada, se movimentando o tempo inteiro. O Gregor em todos os lugares do campo. Confundindo a marcação, o Marlon Freitas chegando, ando de trás, laterais agressivos, agora com o Alex Telles pela esquerda e o Vitinho pela direita. Os caras apoiam o tempo inteiro, com vigor físico. Então, acreditar. Vitinho deu uma canseira pro Wellington, hein? E é um cara que acabou de chegar. Então, o Botafogo... E aí é o seguinte, né, Breler? Você vai ter o Lucas jogando de lado, vai ter o Lucas jogando de lado para ter que, pelo lado direito, por exemplo, para ter que dobrar essa marcação. É o Lucas que faz esse papel? Se ele volta com o Rato... Então, não, né? Porque tem até alguns São Paulinos que estão chegando por aqui agora, e a questão é a seguinte, se a gente perguntar, eu acho que a maioria do time do ideal, do torcedor, é com aquele quarteto na frente, com o Lucas centralizado, não é, Mari Pereira? Com o Wellington Rato pela direita. Depois que perdeu o Ferreirinha, sim, né? Isso. É isso, Rato, Luciano, Lucas e Não, o Luciano não, o William Gomes. William Gomes, você acha? Na esquerda e o Caleri. Esse é o time que o São Paulino quer. Esse é o time ideal. Eu imagino que é esse time que vai. O time ideal é complicado. O Zubeldia, no começo da trajetória dele no São Paulo, ele enganava todo mundo, inclusive os São Paulinos, né? Ninguém sabia a escalação dele. Ele mexia muito de um time para o outro e começou a fazer sucesso, especialmente com mexidas no segundo tempo também, modificava muito o time. Então, eu acho que para essa partida, o trabalho do Zubeldia vai ser fundamental. Ele precisa criar um fato novo, colocar em dificuldade o Botafogo, tendo como ideia a partida de ida. Acho que vai ser diferente. E eu, sinceramente, não sei qual é a formação. A gente falava até ontem aqui, Sim. Tinha São Paulino acreditando que o Ferreirinha poderia voltar para essa partida. O São Paulo estava trabalhando com essa possibilidade, caladinho nos bastidores, de usar o Ferreirinha. Oi. Aí é uma questão de informação mesmo. Aí eu trago aqui para vocês e a gente pode debater um pouco mais. O Ferreirinha não vai para o jogo e nem no banco estará. Tá? Isso é informação mesmo. O Ferreirinha não estará à disposição, não chega apto fisicamente para competir contra o Botafogo. Então, essa esperança que o São Paulo tinha de contar com o Ferreirinha, que está lesionado há um tempo, estava sendo peça-chave do São Paulo, do Zubeldia, não vai rolar. A questão, acho que a dúvida maior fica entre o William Gomes mesmo e Luciano. Acredito que ele vá com o William Gomes, mas o Ferreirinha ainda segue como desfalque. É isso, é a mesma informação que o nosso Edu Afonso traz nessa manhã, justamente isso, que o Ferreirinha não está à disposição e vão pensar e rever em Brasília.
né, se ele vai estar pro Perfeito. Clássico. Mas e aí, pessoal? O que vocês querem? A gente tem até uma tela com as prováveis escalações das duas equipes e vocês vão ver que nessa tela tá a provável escalação que o torcedor do São Paulo quer. Ou imagina que é com O William. o William pela esquerda, com o Wellington pela direita, com o Lucas centralizado e com o Caleri, sem o Luciano. É o que você é o ideal para enfrentar o Botafogo, Breiler? Olha, repito, do outro lado tem um time com muito repertório, um time muito bem encaixado pelo Arthur Jorge. Então, é a dificuldade do Zubeldia de pensar o time de acordo com o adversário. E a gente está vendo essa opção de escalação com o William Gomes. É interessante ter um jogador de velocidade para puxar o contra-ataque, mas ao mesmo tempo, o Luciano é um cara, a gente falava de estrela, né? O tratado do papel do Romero no Corinthians. Se tem um cara feito para esse tipo de jogo, ainda mais no Morumbi com a atmosfera, é o Luciano. Então é uma decisão. Você prefere Luciano, pelo que eu estou sentindo aqui? Eu iria de Luciano, Abel, para tentar um pouco mais ali de disputa no meio-campo, de ter alguém com capacidade de retenção de bola, porque esse jogo fica vivo demais, pro São Paulo é prejuízo. Então, pensando no que o Botafogo tem do outro lado, um meio-campo muito forte também, com muita dinâmica na frente. E aí o Lucas pela esquerda? E aí o Lucas pela esquerda e com movimentação. Se o Botafogo faz isso, o Botafogo, o Luiz... Os jogadores se movimentam muito, né, no Botafogo, né? A gente sabe que o lugar preferido do Luiz Henrique é do lado direito, onde ele costuma levar melhor. Mas várias vezes o Luiz Henrique está do lado esquerdo, está circulando pelo meio, o Savarino criando espaço, e essa é a grande virtude do Botafogo. São Paulo pode aproveitar o Lucas Jesus Moura também, né? Sim, se movimenta Igor bastante. Jesus, mas o Lucas Moura pode ser aproveitado dessa maneira, com muita movimentação, o Luciano trocando de posição com ele. Então eu iria com essa formação um pouco mais cascuda e guardando o William Gomes para o segundo tempo, ali em caso o São Paulo não consiga um gol no primeiro tempo. Aí eu trago um contraponto pra você, Breler. Talvez eu optaria pelo William Gomes como titular, porque a torcida do São Paulo também já tá um pouco na bronca de quando o Luciano inicia como titular e não rende, por essa questão do Lucas ter que ir pra esquerda, o Luciano ficar centralizado, e eu imagino que o Zubeldia não queira sentir a pressão de escalar o Luciano como titular e ao longo do jogo ter que pensar, putz, eu vou ter que mexer, vou realmente ter que colocar o William. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Você tendo o Luciano pra entrar no segundo tempo... O Zubeldia não tem medo desse tipo de pressão, não. Não tem, mas ele sabe também que pode não render. Ah, tá. Ele pode até não pensar na torcida, mas pensar no São Paulo em campo, ele pode ter a arma desse cara com estrela entrando no segundo tempo. Nenhuma opção é inválida. Acho que tanto o William Gomes como o Luciano titular são opções válidas. Não imagino que seria um erro escalar o Luciano como titular, como não seria um erro escalar o William Gomes como titular. Pensando em opções do que ele pode fazer ao longo do jogo, talvez eu iria com o garoto. Talvez o momento do Luciano não seja o melhor, Medo, esteja longe né? do melhor Até momento da carreira Abel. dele, mas a gente sabe que é um jogador que é decisivo. Total. Não é, Bruno? E até completando o que o Joãozinho está falando, eu acho que medo, como vocês disseram, ele não tem. Mas a eliminação pro Atlético deixou algumas lições pro Zubeldia. E uma das lições talvez seja justamente o William Gomes. Vamos colocar também, Mari, para você vai completar do São Paulo, mas eu quero que vocês falem também sobre o Botafogo. Para mim, a grande virtude desse time está na força física. Porque se tem esse jogo de intensidade, de velocidade, de movimentação, é porque fisicamente ele é um time pensado para isso, né? Ele é um time montado com jogadores que são fortes. Se você vem em campo e compara com os jogadores das outras equipes, normalmente os jogadores do Botafogo são maiores. E quem sentiu isso na pele foi o Felipe Melo. Felipe Melo nunca perdeu na dividida como ele perdeu pro Gregory. O Felipe Melo estava soberano, inteiro. Aqui, eu não vou perder no corpo para ninguém. O Gregory foi lá, atropelou o Felipe Melo na partida contra o Fluminense. Sem fazer falta. Abriu o placar, não, exatamente. O Gregory que vem... Sem fazer... É isso. É o Felipe Melo pedindo falta, né? Olha que coisa. Poucas vezes a gente viu isso. Exatamente. É o Gregory sendo titular nas últimas 7 partidas, justamente porque ele encorpa muito bem esse meio de campo, né? Uma dupla muito boa com o Marlon Freitas. Só pra gente completar a parte de Luciano, Lucas, esse lado esquerdo do São Paulo, quando a gente conseguiu observar o jogo de ida, o Vitinho liderou os números de cruzamentos, de dribles, foi um lateral que apoiou demais. E o Telles segurou um pouquinho mais. Então o São Paulo pode pensar nessa possibilidade do lado esquerdo do campo, porque o Vitinho, ele foi, pelo menos nesse jogo de ida, o lateral que subiu mais, que apoiou mais pelo lado do Botafogo e deu muito certo.
Agora, quando a gente volta para esse meio de campo, um meio de campo muito forte, depois quando ele quer mexer, ele, por exemplo, usou o Tietê muitas vezes. O Tietê foi o jogador do Botafogo que mais partidas disputou nessa Libertadores. Esteve presente em todos os jogos, então para segundo tempo também é sempre procurado. O Botafogo tem 4 jogadores na chamada pré-lista aí do Dorival para a seleção, né? O John, inclusive, goleiro, acho que é a principal novidade. A disputa no gol na seleção está bastante intensa. O Alex Telles, que é um jogador que talvez tenha interessado ao São Paulo, que precisava de lateral esquerdo, já também está na pré-lista do Dorival. E na frente o Luiz Henrique, que já tem frequentado a seleção, o Igor Jesus tá pintando muito bem. Então, tecnicamente é um time muito forte, fisicamente tem essa imposição. É um time que pode jogar da mesma forma dentro de casa, fora de casa. É um time que sabe ter sucesso tanto com a bola quanto jogando de forma reativa, em transição. O time tem velocidade. Então, assim, é um time não é perfeito, né? Não existe isso. Tem formas de você tentar neutralizar o Botafogo, senão o Botafogo já tinha vencido muitas coisas e até agora não venceu. Esse time tá encantando, é um time brilhante. Aqui no Brasil é o time mais vistoso, mas ainda precisa se provar. E hoje é um jogo que o Botafogo tem que se provar. Porque aqui a atmosfera que ele vai encontrar e o adversário que ele vai encontrar vai colocar ele numa situação de dificuldade. Eu costumo dizer que para ganhar a Libertadores você precisa ter personalidade. Esse time do Botafogo ainda precisa dessa formação. Não teve no Allianz? Sofreu muito mais do que imaginava ali e tal também. Conseguiu a classificação, foi importante, mas com um sofrimento absurdo. E aqui o cenário deve ser bem parecido, né? Então é um time hoje no Brasil que sobra na turma, mas hoje ele vai ser colocado à prova numa situação bem difícil. E eu acho que é mais uma boa forma do botafoguense exorcizar os seus fantasmas, os seus medos, os finais de jogos. Então hoje, por exemplo, o jogo vai se arrastando, 0-0, vai tendo proximidade dos pênaltis. E você tem que ser inteligente para isso. O Luciano bate pênalti no fim. Sim. O Wellington Rato bate pênalti no fim. No Botafogo todos batem. Todos batem, então. Você precisa pensar nesse tipo de situação. Botafogo, por exemplo, no segundo tempo contra o São Paulo, caiu de rendimento. O São Paulo teve chance para ganhar o jogo. Então, eu vou fazer uma analogia com o Mike Tyson no boxe. Você vai enfrentar o Mike Tyson? Sem morder a orelha. Não vale, né? Ele tem essa característica. Se você conseguir levar a luta para vários rounds, em tese aumenta a tua chance de derrubar o Mike Tyson. Ele é muito mais forte que você, ele é muito mais feroz que você. Se você consegue cansá-lo, mantê-lo ali durante 1, 2, 3 rounds, para enfrentar o Botafogo, eu acho que é mais ou menos isso. É você enfrentar o Mike Tyson. Você pode perder logo de cara, ser nocauteado no primeiro tempo em poucos minutos. Mas se você conseguir se manter na luta, na disputa até o fim, na reta final, de forma psicológica ou na parte física, você pode derrotar o Botafogo. No primeiro tempo abriu contagem várias vezes pro São Paulo. Abriu contagem Bubu, algumas hein? vezes, mas se manteve É o Lennox Lewis do ali com Morumbi. a guarda levantada. Vamos ver como é que vai ser logo mais aqui.